Boa noite, galera do bem. Estamos chegando nesta quinta-feira. Hoje é dia 28 de agosto, ao vivo, 22 horas em ponto, na capital nacional do pescado, nossa linda, querida e hospitaleira Itajaí. E você sabe, 22 horas é o horário do TVB Entrevista, aquele programa que traz sempre alguém de destaque na nossa sociedade. E hoje esse destaque vem da nossa vizinha Camboriú, mas que atende em todo o Brasil, ou até além das nossas divisas federais. É um assunto curioso, tenho certeza que vocês vão ficar colados na TV hoje, porque é com muita honra, muita alegria e principalmente muita gratidão que recebemos em nossos estúdios o detetive Ferreira. Ferreira, obrigado pela presença, uma honra tê-lo com a gente. Carlão, a honra é toda minha, agradeço o convite e espero que o nosso bate-papo seja bem interessante para você que está em casa, conhecer um pouco do nosso trabalho, conhecer um pouco do mundo da investigação. Obrigado, Carlão, e vamos em frente. Né? Nós quem agradecemos. Aliás, como é um assunto que, por mais que a gente tenha aquela curiosidade, é sério. Né? Mas antes, eu queria até só para dar uma descontraída, porque eu sou filho de português, então eu posso falar com propriedade, não tem mimimi, não tem esse negócio de frufruzinho, tá? Porque diz que o português ele fez o curso de detetive, né? E aí ele foi investigar o primeiro caso dele. Aí ele entrou num táxi, o taxista perguntou para ele, para onde é que nós vamos? Não lhe interessa. Sabe? E por que eu estou contando essa anedota? Porque eu só te conheço por Ferreira. Uhum. Faz parte do sigilo? Ou eu posso saber o seu primeiro nome? Daniel Ferreira. Daniel Ferreira, tá certo. Então agora sim, nosso convidado hoje, Daniel Ferreira, tá certo? Mas eu fiquei assim, você vê como é que tem aquele, não sei se a gente pode chamar de tabu, e a gente vai até desmistificar isso, né? Porque a gente acha que o detetive é aquele profissional, aquela figura quase que inacessível, né? Por mais que haja necessidade de sigilo, né? Você é um ser normal, né? Sim, nós somos pessoas comuns. Aliás, existe um mito de que o detetive é como nos filmes, aquela coisa cinematográfica, acaba trazendo um ar de mistério, enfim. E, na verdade, nós trabalhamos bastante, chega a ser chato, às vezes, o trabalho no dia a dia. Tá? E somos comuns. Inclusive, uma das coisas que eu acho que a gente deveria discutir aqui hoje, eu acho que é importante, é como o detetive pode ser importante na sociedade, no meio jurídico. É muito importante as pessoas conhecerem o trabalho de investigação e entenderem que cada vez mais isso vai fazer parte da vida delas. Uhum. A gente tem outros países onde a investigação ela faz parte da sociedade há muito tempo, tem essa cultura. Aqui a gente ainda não tem isso tão forte. Por exemplo, Estados Unidos. Antes de você entrar com algum tipo de ação judicial, é feita uma investigação. O juiz ele pode determinar um detetive para ajudar num caso em que ele achar que precisa investigar mais. Uhum. Coisas que aqui no Brasil a gente ainda não tem. Porém, teve uma lei que foi aprovada em 2017 que regulamentou a profissão, trouxe mais segurança jurídica para o trabalho e isso abriu portas. Então, hoje já tem muito mais advogados usando a investigação, pessoas contratando investigação por diversos motivos. Então, a gente está caminhando para essa cultura de contratar um investigador. E quando você usa um investigador para algum caso que você precisa, Carlão, isso te traz uma ótica da verdade na situação. Às vezes você, por exemplo, eu preciso demitir um funcionário, por exemplo. Né? Você ir lá e demitir o funcionário com base em uma informação fraca, alguma coisa nesse sentido, você pode gerar um processo trabalhista lá na frente. Uhum. Agora, se você contrata um investigador, o investigador te traz, olha, o seu funcionário está te apresentando um atestado falso, ele está te apresentando um atestado de trabalho em outro local, ou tem um funcionário que está te roubando, está aqui as provas.
Você entende a diferença disso? Ele está afastado pelo INSS, mas está prestando serviço num outro Está estabelecimento. cheio que faz isso. Caramba, ou seja, a maioria das pessoas acham que quando se trata de quem fala detetive particular, é só para investigar caso extraconjugal. Né? O pessoal acha que é só... Não é? Infelizmente existe esse mito. Não é? E eu te digo, Carlão, que existe sim a investigação conjugal. Ela faz parte da nossa rotina, é muito comum, ainda é o maior número de contratações que a gente tem, e é por isso que eu te digo que a gente ainda não tem a cultura da investigação, isso vai chegando com o tempo, e questões conjugais é o nosso dia a dia, a gente passa bastante por isso. Tá? E quem contrata mais os serviços de um detetive particular? O marido ou a esposa? Eu acredito que os dois, tá? Hoje isso está muito balanceado. Só que hoje em dia a mulher trai bastante. Antigamente a gente não tinha isso tão visível. Hoje a gente percebe que a maioria dos casos que a gente investiga, quando vai investigar a mulher, a traição se confirma. Tá? Caso de homens também, mas em alguns casos às vezes não é bem aquilo. Tá? Até porque tem uma questão também muito importante nisso tudo. O homem, quando a gente vai investigar, ele vai trair, ele sai de casa, passa na casa da amante e vão para o motel. Ponto. A mulher era mais esperta. A mulher ela sai de casa, ela entra num mercado, faz uma compra, aí quando ela sai dali, ela vai lá tomar um café, faz alguma coisa assim, quando ela sai dali, ela entra no Uber e vai para um shopping, e lá no shopping ela entra no carro do amante. Tudo para desmistificar a questão de, eu estou traindo, ela vai disfarçando. Se alguém vê ela na rua, ela está passeando no shopping. Ela é muito mais esperta do que o homem para trair. Então, acho que existia essa questão de que a mulher trai menos, mas talvez é porque não sabiam pegar isso, né? E no nosso caso, a gente vai lá e pega. Puxa, quanto tempo de profissão? Eu abri a minha empresa fazem 10 anos, também 10 anos. Mas eu já trabalhei com isso antes, a minha trajetória profissional começou na área de segurança, e trabalhei numa empresa de segurança que tinha um setor de inteligência, onde a gente comecei a se interessar por isso. Trabalhei dentro da Caianduba, aqui também, uma empresa que fazia a parte de penitenciária ali. Ali também tive contato com uma coisa de investigação, e comecei a buscar especialização, comecei a correr atrás, e hoje em dia vamos para 10 anos. Hoje em dia eu já não faço muitas investigações de campo, eu tenho uma equipe que trabalha comigo e eu coordeno essa equipe a partir do meu escritório. Então eu tenho pessoas treinadas que vão fazer cada serviço de acordo com a sua habilidade. Né? Que legal, poxa, eu lembro que eu já pensei em fazer, acho que não tem quem nunca pensou, principalmente o pessoal da velha guarda, que nem eu, na época tinha o Instituto Universal Brasileiro, era um curso por correspondência. E aí eu lembro, você vai ser, no final do curso, você vai receber, acho que era um gravador, alguma coisa assim, etc. Olha, você vê como é que são as coisas. Carlão, sim. Isso ainda existe, Carlão. Sério? Porque isso é uma das críticas que eu faço para a nossa legislação com relação à investigação. Existe uma lei que prevê, a Lei 13.432, foi aprovada em 2017. Mas essa lei deixou uma lacuna. Ela não criou um mecanismo de fiscalização para quem está trabalhando, nem para quem entra na profissão. Então é profissão livre, entra quem quer. E tem um monte de cursinhos pela internet que a pessoa vai lá, estuda 5 minutos e se diz detetive. E isso é um perigo. Tá? Então não existe ainda uma legislação, não tem, por exemplo, um conselho de detetives, etc. Não tem uma... Existem várias associações, mas não existe uma oficial. Perfeito. Não existe como, por exemplo, os advogados têm a OAB. Para você ser advogado, você tem que ir lá e ser habilitado pela OAB. Nós até temos algumas associações aí semelhantes, mas nenhuma com poder... Sempre extraoficial. Exatamente. Então você se associa livremente. Se você quiser fazer parte, você faz. Eu faço parte de 2, 3, na verdade, que eu considero entidades mais sérias, mas não tenho obrigação. Se eu não quiser, eu não precisaria fazer parte. Entendi. Tá? E a investigação,
ela ainda, eu entendo que a investigação ela ainda é um bebê no Brasil, ela tem muito para crescer, tem muita oportunidade ainda para vir. Poxa, olha, eu adoro esse programa. Eu sempre falo isso porque é verdade, eu adoro esse programa, porque eu enriqueço culturalmente nas mais diferentes vertentes, eu e essas minhas rimas esdrúxulas, mas deixa eu desfazer uma deselegância que eu sempre faço no início do programa, registrar a presença também de quem manda em casa, né? A esposa, né? A esposa está lá atrás, né? escondidinha lá. Pois é. Aproveitando... É a minha videomaker. Ah, muito bem, pois é. Tá ali captando as imagens, né? Sim. E você de casa, tem alguma dúvida, tem alguma curiosidade, quer fazer alguma pergunta para o nosso convidado, para o Daniel Ferreira, detetive particular? Manda para nós. Aproveita, ó, tá no canto, do outro lado, eu e minha coordenação motor, a gente não adianta. Tá no cantinho esquerdo da sua tela, 9633-8871, é nosso WhatsApp, fica à vontade. Estamos no Facebook também, TVBR Itajaí, aliás, já mandar um abraço para o meu amigo Osmar Tinelli, que está nos assistindo, acompanhando o programa. Aproveitando o gancho, a presença da esposa, Ferreira, existem mulheres detetives, porque dizem, tá, que a mulher, quando tem qualquer pulguinha atrás da orelha, ela investiga melhor que o FBI e a CIA juntos, né? Sim. Eu tenho mulheres na minha equipe, sim. Aliás, fica um abraço aí para as meninas, né? E são extremamente competentes. A gente tem, se eu for te contar casos curiosos, a gente tem alguns, né? Ah, lógico que a gente quer, não, imagina. E tem uma moça que trabalha comigo, eu sempre conto os casos dela, assim, que ela foi ninja em alguns aspectos aí. Uhum. Eu recebi, assim, vou tentar resumir a história. Eu recebi um contato de uma cliente, alguns anos atrás, e essa cliente me disse o seguinte: olha, meu marido está indo para Santa Catarina e eu acho que ele vai me trair, eu preciso que você descubra para mim. Tranquilo, está, eu faço isso todo dia, só mandar aí que a gente faz, né? Aí quando eu fui olhar o caso de perto, o marido dela era policial e estava tendo um evento num hotel onde tinha policiais do Brasil inteiro reunidos nesse evento, que eles iam passar um final de semana. O hotel foi fechado para a polícia fazer aquele evento. Aí eu disse: então, peraí, vamos rever a situação. A senhora está me pedindo que eu investigue... Para colocar a mão num vespeiro. A senhora está me pedindo investigar um policial, que já é uma coisa complicada, ele pode achar que é outra coisa às vezes, né? E um hotel que foi fechado, que ninguém mais vai entrar, para a gente entrar lá e pegar a traição lá dentro. Eu disse para ela: isso não vai dar certo, não sei se vai dar certo. Aí, normalmente a gente fecha aí 5, 7 dias para fazer uma investigação, sim. Nesse caso dele, a gente tinha 3 dias, que é o período que ele ia ficar ali. Eu falei para ela: vamos fechar um dia, a gente vai lá e tenta entrar, ver se a gente consegue, e se der certo a gente faz os demais, até para não ter um prejuízo maior para ela. E eu chamei essa moça, que eu disse para ela: se alguém consegue entrar lá é você, vai lá e resolve para mim. E ela saiu para ir para o local, era 10 horas da manhã. Quando deu 11 horas, eu chamei ela e falei: e aí, tem alguma novidade? Ela já me mandou uma foto dela tomando uísque na beira da piscina, no meio dos policiais. Já fazendo festa lá com eles, virou amiga de todo mundo. E já tinha a imagem do marido da minha cliente com a amante no colo, na beira da piscina. Caramba. Então, tá aí a habilidade de uma investigadora feminina. Se não fosse ela, a gente não tinha conseguido entrar. Puxa vida. Tá, então, aí, vem cá. Uma vez eu vi, nesses vídeos de Instagram, o cara sendo pego, né, na traição. Certo. E aí ele falando para a mulher, né, falando: você contratou o profissional para destruir o nosso lar. Como é que é receber esse tipo de reação? Porque não é, pelo contrário, você está tentando melhorar as coisas. Carlão, é um verdadeiro desafio. Tá? A gente tem todo um trabalho que a gente procura ser reto, honesto, perfeito, direto. A investigação não pode ser diferente. É empatia isso, não é? Tá? É empatia e, assim, a gente trabalha pelo certo. A gente tem que seguir um caminho que tem que ser totalmente reto. Então, por exemplo, eu já tive casos, por exemplo, do investigado me ligar e dizer: porque você vai ver, porque você me entregou e tal. Eu digo: amigo, para aí, respira um pouquinho e diz uma coisa.
qual parte da investigação que eu entreguei para tua esposa que era mentira? Qual parte que eu criei? Ela me contratou para ir lá ver uma situação e eu vi a situação que ela me pediu. Então você me desculpa, mas eu não sou teu inimigo. O dia que você quiser investigar a tua esposa, você me contrata. E inclusive eu já tive situação assim várias vezes. Mão dupla? Sim, já teve um caso, por exemplo, que o cliente morava no exterior e a esposa estava em Santa Catarina. Ele me chamou e disse, eu quero ver o que ela está fazendo, enfim. A gente foi seguindo ela por alguns dias e pegou ela com a amante. Depois de alguns dias, ele expôs para ela que ele sabia de tudo, enfim, terminaram o casamento, né? E passou alguns meses, ela me ligou. Quando eu vi o número me ligando, eu digo, ela vai brigar comigo, né? Aí eu atendi o telefone e ela disse a mim, Ferreira, eu sei que você me investigou. Aí eu digo, olha, eu só fiz o meu trabalho, já fui me defendendo. E ela, não se preocupe, eu só queria te dizer que o seu trabalho foi muito bom e agora eu queria que você investigasse meu namorado. Eu digo, tranquilo, não tem problema. E trabalhei para ela também, investiguei o namorado dela. Então, faz parte. E ela também foi traída? Estava sendo traída também. Acho que o castigo vem a cavalo, né? Caramba! Né? Puxa, Então, você está relatando alguns casos. Perdão. Eu morei em Joinville. A comunicação para mim é uma paixão, é uma válvula de escape, com responsabilidade. Mas a minha profissão, há 42 anos, é protético dentário. Eu trabalhava numa clínica em Joinville e morava na clínica. Isso lá em 2007. E aí, estou dormindo, de repente, eram umas 5 horas da manhã, um cara batendo lá, fazendo um barulho, um escarcéu. Eu acordei assustado, saí de bermuda, era calor. Fui ver o que aconteceu. Abre aí, pô, quero entrar. O cara mamado. Aí eu falei, tá, mas aqui é um consultório dentário, você está com dor, alguma coisa? Não, pô, quero entrar. Aí eu falei, não, eu chamei a polícia, vieram, levaram o cara, beleza. Aí, no meio da tarde, o cara apareceu lá, porque ele tinha esquecido o óculos em cima da caixa de hidrante, do hidrômetro, né, da Semasa, sei lá, de água. E o que essa criatura queria? Pois é. Aí eu entreguei o óculos para ele falou, não, é que eu sou lá do... Ó, isso já começou lá. Eu sou de Belém do Pará, aí eu conheci uma moça pela internet e eu vim encontrar com ela aqui. Só que aí ela não estava, ela tinha ido para Blumenau e eu não consegui contato com ela, aí eu fui me divertir. Falei, no mínimo foi para aquelas casas que começam com Z, terminam com A e tem N no meio, né? Mas, e aí, bebeu todas, perdeu a carteira lá, sabe? Imagina, hoje, até que com as redes, na época a rede social era Orkut e Facebook, né? Não tinha Instagram, não tinha TikTok, não tinha Kawaii, etc. Sim. Né? Não tinha nem WhatsApp, sabe? Então ainda era mais complicado. Agora, hoje, com tanta informação, ainda tem gente que cai nesse tipo de golpe? Tem, Carlão. Tem, e se a gente fosse contar todas as histórias aqui, dava um livro. Tá? A gente já vem alguns anos trabalhando na área de investigação, a gente acaba pegando bastante situações desse tipo. Então, vou resumir para vocês aí 2 casos bem interessantes. Tem uma situação de um cliente que ele estava conhecendo uma moça pela internet, ele conheceu a moça num aplicativo desses de relacionamento, e ele estava marcando um encontro com ela. Aí, quando ela sugeriu de marcar o encontro, ele disse, vou fazer uma chamada de vídeo para te conhecer, enfim, e ela não queria fazer a chamada de vídeo. Ele achou aquilo estranho e entrou em contato comigo. Aí eu fui levantar as informações e só aparecia para mim, ligado àquele telefone, um homem. E esse homem tinha diversas passagens criminais, enfim, era um bandido. Aí eu falei para ele, digo, você cuida porque isso pode ser algo perigoso para você. Né? Aí ele disse, não, ótimo, vou ficar atento, enfim. Aí ele disse, não, nesse lugar eu não vou, ele não marcou com a moça onde ela queria, ele marcou em um outro local. E ela sabia o carro dele, porque nas redes sociais dele aparecia, ele foi com outro carro, e quando ele chegou lá ele viu que realmente a moça estava lá, mas tinha mais 2 homens rodeando ali. Aí ele saiu dali, foi embora e nunca mais voltou. Ele evitou de ser sequestrado. E quando ele falou para ela que ele viu os homens lá, que ele ia chamar a polícia, enfim, ela bloqueou ele na hora, e depois começaram a ameaçar ele, dizendo que se ele fosse atrás dela, que eles iam matar a família dele, que eles iam acontecer. Então, graças à investigação, ele se livrou de uma coisa muito perigosa. Ele
ia ter um sério problema. E você me lembrou de um caso recentemente, que vale muito a pena a gente relatar aqui, até para você que está em casa, ficar atento com isso, né? E aconteceu em Joinville, tá? Esse caso foi de Joinville. Um rapaz, chamado Gabriel, inclusive eu acredito que a família dele, o César, que é o padrasto dele, o Gabriel talvez esteja nos assistindo, né? Se quiser mandar um oi ali para o Carlão. E o Gabriel, ele saiu de São Paulo para vir a Santa Catarina para conhecer uma menina. Ele viu a menina pelo TikTok, gostou da menina, se apaixonou, foi conversando com ela, enfim, e ele veio para Santa Catarina conhecer essa moça. Até aí tudo bem. Ele chegou em Joinville, começou a conviver com a moça, com o pai dela, com a família ali, e conversando com a família dele lá em São Paulo, a família preocupada dele ter vindo para cá, mas estava dando até aí tudo bem. Depois de alguns dias ele parou de responder o telefone dele, o telefone dele estava sempre desligado, e a família começou a conseguir falar com ele só através do telefone do pai da menina. Tá? E o pai dessa menina, em algum momento, disse para a família, olha, o menino fez umas dívidas aqui, está devendo com os agiotas, enfim, se vocês não pagarem, ele está correndo risco de vida. E começou a pedir dinheiro para a família por causa disso. Aí a família entrou em contato comigo, Ferreira, a gente está desesperado, enfim, e a gente foi atrás. Aí o pai da menina, cheio de passagens criminais, cheio de problemas, né, judiciais, inclusive uma passagem antiga dele lá ligada a cárcere privado, né, e a gente começou a ir mais a fundo nisso, e quando a gente conseguiu chegar nesse rapaz, conseguimos achar o endereço dele, fomos lá, vimos a casa onde provavelmente o menino estava sendo mantido, a família veio para cá, chamou a polícia, e a polícia entrou lá e resgatou o menino. Aí quando resgataram ele, realmente ele estava sendo mantido contra a vontade dele. Inclusive, tem até a foto, né? Tem uma foto, inclusive eu passei para a produção ali a foto. Pode pôr na tela, meu diretor. Olha o estado que esse menino ficou. Caramba, pode tirar o GCI, isso, obrigado. Olha o estado que esse menino ficou. Caramba. Isso é um print de uma ligação que foi feita para ele, né? Ele estava sendo... Ele foi agredido porque ele tentou fugir. Ele tentou fugir e foi agredido. Tá? Então, fica aí o alerta, né? A gente tem ouvido falar muito aí sobre o problema da adultização nesse momento, como os nossos jovens estão expostos aí nas redes sociais, na internet, e fico alerta para você que está em casa. Você conheceu alguém na internet, é legal. Eu conheci a minha esposa pela internet, hoje estou super feliz, casado, está tudo bem. E tem muitos casos felizes aí, Brasil afora, mas também tem muito golpista, tem muita gente perigosa, bandido. Então, antes de você ir a fundo num relacionamento sem conhecer a pessoa, procura um detetive. A gente levanta a vida da pessoa, você vai ir com mais segurança, né? A questão dos jovens, monitora com quem ele está conversando. Se tiver algo de estranho na conversa, vai mais a fundo, investiga também, para a segurança da família. Perfeito. O papo está tão legal que o primeiro bloco a gente até estourou, está voando o programa. Aquele tipo de assunto que a gente fica preso, mas a gente precisa fazer um intervalinho, precisamos fazer o nosso apoio cultural, precisamos dar uma olhadinha no bico, então não muda de canal, não desconecta da internet, porque a gente volta já, jogo rápido. Voltamos e já joga para aberto, meu diretor. 22h25. Hoje no TVBA Entrevista, o detetive particular Daniel Ferreira. O primeiro bloco foi bem legal. Perdeu? Tá no Facebook, tá? TVBA Itajaí. Vocês ficam assistindo aquele remake que eu já falei para vocês, Odete Reutemann vai morrer, tá? Então, todo mundo sabe, assiste no Globoplay depois, porque aqui é o vivaço. Mas chegou mensagem? Então, põe na tela, meu diretor. Opa, fala Reginaldo, flamenguista mais apaixonado do mundo, meu amigo Reginaldo Plizer. Boa noite, Carlão. Entrevista interessante. Obrigado, Reginaldo. Com certeza. É um papo que prende, né? Porque a gente tem muita curiosidade, né? Aquilo que é o confidencial, né? Aquilo que parece um mistério. As pessoas... É a mesma coisa... tudo bem, é o seu trabalho, mas é aquilo que você falou, né? As pessoas
imaginam como se fossem aquelas séries policiais, CSI, etc., né? E com que idade existe uma idade para que possa ingressar na área? Aproveitando até a pergunta do nosso jovem diretor aqui, o Fabiano Amaral, eu fiquei empolgado aqui, eu vou querer descobrir o que as pessoas aprontam por aí. Como é que eu faço para ser um detetive particular? Com que idade? Então, Carlão, não existe uma idade pré-definida para você ser um detetive. Só você precisa ter maioridade, tem que ter ficha limpa, não pode ter nenhum tipo de problema policial, né? São as exigências que a lei coloca. Mas, na prática, eu entendo que para você ser um bom detetive, você vai precisar ter um pouco de bagagem da vida, né? Porque detetive pode cair em diversas ciladas, enfim, você precisa ter um pouco de conhecimento geral. Você tem que ter conhecimento geral, conhecer bem a região que você mora, conhecer um pouco de informática, de internet, de legislação, enfim, tem todo é uma área bem abrangente, né? Você ser detetive, você lida com cada dia um caso diferente, com objetivos diferentes, com uma problemática diferente, então é interessante você, que de repente você é mais novo e quer começar na área de investigação, às vezes começa trabalhando para um detetive, pega um pouco de experiência. Hoje em dia tem faculdades de investigação, tem faculdades aí ótimas, Brasil afora, tem cursos bem legais. Tem aqueles que a gente falou da internet, né, que são os que não dá para confiar muito, mas também tem cursos muito sérios. Então, eu sou um apoiador, tenho várias pessoas que trabalham comigo que começaram aprendendo comigo. Então, eu costumo dizer, inclusive, como é que eu formo a minha equipe. Eu trago pessoas que gostam de investigar, pessoas que gostam da área. Eu já tive detetives experientes que vieram conversar comigo para a gente trabalhar juntos, enfim, e não deu certo. O que funciona bem, na minha opinião, é você pegar uma pessoa que gosta daquilo e formar a pessoa. Então, eu acho que a idade é indiferente. O que você precisa é ter uma boa visão de mundo, né? Perfeito. E descrição, né? Sim. Detetive não anda de chapéu, não anda com sobretudo. Né? E você, falando sobre isso, você já se, quer dizer, não é que se meteu em alguma enrascada, mas já passou por alguma situação difícil, perigosa até? Sim, já passei. Teve um caso que... Eu vou começar contando a parte interessante do caso, depois eu te conto a parte perigosa. Legal. O cliente me chamou, disse, estou desconfiado do meu marido, acho que ele tem um amante, enfim, ele está gastando muito dinheiro fora de casa, está sumindo em alguns momentos, enfim, precisava olhar melhor para isso. Começamos a investigação, começamos a acompanhar a rotina desse senhor e nós não achamos um amante, nós achamos 3. Uau. Ele tinha 3 amantes diferentes, né? Então, além da esposa, mais 3 amantes. Então, quando a gente chegou para a esposa com isso, ela fez mais ou menos essa cara, de eu não acredito. A hora que ela viu as provas, eu achei que ela ia passar mal, a hora que ela começou a ver aquilo. Então, aí a gente vê que o ser humano não tem limite, né? E para mim poder pegar essa investigação, essa é uma investigação que eu fui a campo, fui lá fazer o trabalho. E para mim conseguir pegar uma imagem, teve um momento que ele estava numa casa, e na frente dessa casa tinha um matagal, uma área mais rural, assim, né? E eu entrei nesse mato ali para conseguir fazer uma imagem discretamente, fiquei escondidinho lá. E escapou um cachorro de uma casa. E o cachorro viu que tinha movimento ali, ele veio direto em mim. Caramba. Então, e um cachorro grande. Então, aquilo ali foi uma situação que, olha, eu me escapei por pouco. Eu consegui subir numa árvore, né? Até eu estava com uma câmera, a câmera quebrou, enfim, que eu derrubei ela e consegui subir numa árvore. Aí os vizinhos viram o cachorro e eu tive que inventar uma desculpinha lá que eu estava no meio do mato para conseguir que alguém segurasse o cachorro para ele poder ir embora. Caramba! Pô, mas o cara, na verdade, o cara só pensou que ele era um sultão, né? Um sheik árabe, alguma coisa. Caramba! Mas ele tinha as 3 amantes juntas ou ele tinha uma em cada... Eram separadas, eram em momentos distintos. Ele tinha uma das amantes... Se incomodar.
Uma das amantes dele era uma amiga de infância, que inclusive a cliente já desconfiava que era ela quando me contratou, e realmente confirmou, ela era uma das amantes. Ele tinha uma amante com quem ele ia para a igreja, eles iam para a igreja, assistiam o culto, enfim, depois da igreja ele ia para a casa dela, e ele tinha uma outra amante que ele costumava às vezes levar ela para viajar, que ele tinha um caminhão, levava ela nas viagens, né? Então ele tinha momentos com cada uma, né? Caramba. Vou entrar agora numa parte meio chata, mas não adianta. Eu devia aprender a me controlar, mas ainda mais quando tem um convidado desse. Acho que foi anteontem. Pode mandar, aqui em Itajaí, teve um caso de um caminhoneiro. Você foi um caminhoneiro. Você já está rindo, né, Fabiano? Caminhoneiro tem uma avenida aqui em Itajaí, muito conhecida por ter pessoas de ambos os gêneros que são adeptas da profissão mais antiga do mundo, vocês sabem do que eu estou falando, e o caminhoneiro parou ali e combinou de pular a cerca, né? Nem sei se o cara é casado também, nem quero saber, mas enfim. Mas ele saiu com um menino que gosta de se vestir de mulher, né? E não pagou. Aí deu um bafafá danado, sobrou até para o outro amigo que foi pagar o programa, pegar o caminhão, e aí tiraram foto do amigo, e o amigo que pagou o pato. Já aconteceu disso, de você ter que investir, a mulher achando que o marido estava com uma amante, e na verdade era um amante? Já aconteceu isso? Primeiro, eu conheci o caso do caminhão, viralizou, né? Pois e é. eu dei muita risada com essa história. Mas, enfim, sim. E se eu te falar, Carlão, pasme, que isso é mais comum do que você imagina. Tá? É mais comum do que você imagina. E a gente já teve alguns casos. Teve um caso que eu me recordo agora, foi a região ali de Florianópolis, onde a cliente estava muito desconfiada de uma colega de trabalho do investigado. A gente começou a acompanhar a rotina dele e chegamos a um flagrante, na verdade, ele indo para o motel com um rapaz, né? Ali não era um rapaz que se vestia de mulher, nada, ele era um rapaz que se vestia normalmente, enfim, mas era uma traição homoafetiva, né? Poxa vida, para a mulher deve ter sido um banho de água gelada assim que... Carlão, eu entendo que a traição, independente do que acontecer, né, seja com um homem, seja com mulher, independente do que a gente encontrar, vai ser impactante para quem é traído, né? Agora, realmente, quando envolve, às vezes, uma pessoa do mesmo sexo, eu não sei nem o que te dizer, né? Realmente é forte, né? É bem forte. Puxa, ó, tem a participação aqui do meu entre aspas, do meu mecânico, meu querido amigo também, o Josimar Suzarte. Aliás, quando precisar, ali a LS Auto Center, não tem lugar melhor, você faz tudo no seu carro ali, desde mecânica, elétrica, troca de pneus, balanceamento, alinhamento, até lava rápido tem lá. Um abraço, Josimar, obrigado pela audiência, ele está colocando aqui, ele concordou. Uma já é muito, imagina 3. Esse é doido mesmo, né? E tem que dar parabéns para o cidadão, né? Pois conseguir administrar isso, né? E tem ainda porque a gente acha que isso é coisa lá dos nossos avós. Ainda tem cara que constitui 2, 3, 4 famílias e uma não sabe da outra. Acontece isso? Acontece bastante e, infelizmente, as pessoas são surpreendidas às vezes com isso. Eu recentemente atendi uma cliente que era casada há mais de 30 anos e ela começou a ver as mudanças no relacionamento, e quando eu comecei a conversar com ela, porque a gente acaba virando meio psicólogo também. Pois é. E no bate-papo com ela eu comecei a puxar alguns detalhes com ela, e ela começou a ver que aqueles sinais já estavam lá faz muito tempo. Ela só não percebia. E quando a gente foi buscar mais informações da pessoa investigada, ele já tinha filho registrado fora do casamento, ele tinha um imóvel onde morava a segunda esposa dele, enfim, tinha toda uma vida paralela,
Poxa vida. E casado há 30 anos, o filho já tinha mais de 10 anos, enfim. Então ele conseguiu administrar isso por muito tempo sem a esposa perceber. Né? Agora, você veja que é impactante, é uma questão, como você disse, a gente imagina que isso hoje em dia já nem existisse mais, mas existe. Mas o que mudou de uns anos para cá é que a pessoa que é traída, ela tem direitos. Ela tem, a lei tem alguns detalhes que a pessoa pode usar a favor dela o fato de ela ter sido traída. Então, eu não sou advogado, eu sou estudante de direito, mas a gente tem uma noção pelos casos que a gente vai acompanhando, né? Então, a pessoa que foi traída, ela pode ter direito à indenização, às vezes por danos morais. Se a traição impacta no financeiro da família, pode haver aí um impacto aí na questão da divisão de bens, na questão financeira. Enfim, tem todo um impacto jurídico em cima da traição. Né? Nesse caso, que o cara tinha 2 famílias, eu até indiquei um advogado para essa minha cliente, procure esse advogado, que ele é bem competente, para ele te ajudar nisso, porque você tem direitos. Me ocorreu agora uma situação. Eu tenho uma família cujo um membro da família sofreu um acidente. A pessoa foi atropelada. O cara até prestou socorro na hora, etc., só que o acidente foi grave. E eles pediram para o cara que atropelou ajudar em alguma coisa, despesas com medicação, o que fosse possível. E aparentemente se trata, o infrator, aparentemente se trata de uma pessoa que tem um pouco de posse e poderia auxiliar, né? Só que ele não está cumprindo com a parte dele, está se fingindo de morto, dizendo que não tem condições. Será que seria o momento da família tentar constituir um detetive? Existe esse tipo de situação também? Seria como no caso do profissional, do diretor de uma empresa, etc., cujo colaborador está dando migué, falando de forma esdrúxula? Carlão, você fez uma pergunta extremamente inteligente, encaixa perfeitamente com o trabalho de investigação. Inclusive, essa é uma dor do advogado, hoje em dia, por vários motivos. Então, essa pessoa que sofreu um acidente, ela vai procurar aí um advogado, vai procurar os direitos dela, enfim, e na hora de cobrar alguma coisa da pessoa, você vai ver, por exemplo, a pessoa não tem nada no nome dela. A pessoa esconde o patrimônio, a pessoa esconde a renda, às vezes é uma pessoa que vive super bem, mas ela esconde tudo que ela tem de credores, por problemas judiciais, enfim. O detetive, nesse caso, o trabalho de investigação, nesse caso, tem um custo-benefício excelente, porque a gente vai lá e vai encontrar tudo que essa pessoa usa de bens, o que ela tem de patrimônio, enfim, para que o advogado consiga buscar isso judicialmente. Então, é aquilo que a gente comentou no outro bloco. A gente ainda não tem, a nível de Brasil, uma cultura da investigação. Mas num caso como esse, o detetive poderia atuar de diversas formas. A gente poderia trazer, por exemplo, provas com relação ao acidente, né, buscar talvez imagens, provas, investigar o acidente em si, para que ficasse tudo registrado. A gente também poderia atuar nessa questão de a pessoa se omitiu, não está cumprindo as responsabilidades, você vai precisar cobrar isso no futuro. A gente já fazer um levantamento patrimonial para que a pessoa tenha uma segurança de onde cobrar alguma coisa. Né? Então, a gente atua bastante em casos semelhantes a esse. E seguindo essa linha, também acho que serve até para caso de pensão também, né? Ou não, por exemplo, já aconteceu de alguma esposa separada, né, recorrer a você para saber se o cara tem condições de pagar a pensão ou não? O cara alegava que nunca tinha condições, nesse mesmo segmento do acidente. Sim, tem vários casos, são inúmeras histórias envolvendo pensão, guarda de filhos, enfim, é muito comum também. E tem um caso que marcou bastante, que aí entra uma questão de como às vezes você faz o bem e você recebe em troca. Né? Eu recebi uma chamada de uma moça lá de São Paulo,
E essa moça disse para mim que ela estava há 6 anos tentando cobrar a pensão do ex-marido, e o marido tinha sumido, enfim, não ajudava ela, e que a princípio ela tinha uma situação muito difícil, que quando eles eram casados, antes de eles se separarem, eles sofreram um acidente, e essa moça ela ficou paraplégica. Poxa. Depois de algum tempo com ela paraplégica, o marido abandonou ela, com uma criança pequena lá em São Paulo, e sumiu no mundo. E ela vinha tentando cobrar essa pensão, ela tinha toda uma problemática e não conseguia cobrar nada. Aí eu fui, olhei o processo, entendi que realmente a situação dela era grave e não tive coragem nem de passar um orçamento para ela, porque deu para ver que era uma pessoa mais humilde, ela não ia ter condições de arcar com a investigação. Mas eu falei para ela, eu me solidarizo com você e eu vou te ajudar. Aí eu colhi as informações e fui atrás do marido. E eu achei o marido morando em Balneário Camboriú, andando com um veículo, só um dos veículos que ele tinha custava mais de 400 mil reais, né? Morando na Atlântica, com um patrimônio de milhões e devendo 200 mil de pensão para a mulher que estava lá passando fome, né? Aí eu falei para ela, tá aqui, ele mora em tal lugar. Aí ela entrou em contato com a polícia, enfim, ele foi preso, estava com mandato de prisão em aberto, ele foi preso e botou tudo em dia. Ele foi obrigado a botar em dia para poder sair. Né? Então, esse foi um caso que eu me senti muito satisfeito com isso. Puxa. E foi, consegui ajudar ela de uma forma legal, não quis nem cobrar ela quando isso aconteceu, só que passados alguns dias, eu recebi uma ligação de um parente dela lá de São Paulo, que disse para mim, Ferreira, eu faço questão de te pagar. Né? E o parente disse, qual que seria o orçamento, o que você cobraria? Eu digo, olha, a minha tabela é essa, conversamos, enfim. E ele pagou até um pouco mais do que eu cobraria. Que legal. Né? Então, o universo conspirando. Tipo, é aquilo que você falou no começo, na tua abertura, né? Galera do bem. A gente tem que ser do bem. O investigador está aí para trazer a verdade, para trazer clareza nas situações. A gente ajuda na tomada de decisão, a gente ajuda a pessoa que às vezes está passando por um problema sério e não sabe como lidar com isso, né? A gente tem inúmeros casos. Recentemente eu fiz um caso, por exemplo, de uma mãe que estava desconfiada que o filho estava usando droga. Aí a gente começou a acompanhar esse rapaz e ele estava usando droga. E no decorrer da investigação, ele usou tanta droga numa noite que ele estava andando no meio da Terceira Avenida, em Balneário Camboriú, no meio dos carros, e ele ia morrer ali. Os carros em velocidade passando e ele com uma roupa escura entrando no meio, enfim. Aí o detetive de campo me disse, Ferreira, o que eu faço? Eu digo, vamos, segura o rapaz. Aí ele segurou o rapaz, a gente foi lá, ajudamos, enfim, até a família chegar e resgatar ele. Entende? Então esse foi um caso que a gente foi, identificou o problema com droga e salvou uma vida. Caramba. Numa situação dessa, porque aquele rapaz acabasse matando. Puxa vida. O programa está tão legal que Ô meu diretor, podemos ir direto? Obrigado. Então esquece o segundo intervalo. Obrigado, diretor. A gente, sabe, por exemplo, está muito legal. E eu quero tocar num assunto agora, bem delicado, sério, mas importante e muito atual. Há pouco tempo, um influenciador digital, o popular Felca, denunciou uma rede de corrupção de menores, de exploração de menores, melhor dizendo, né, do Nordeste, mas em todo o Brasil, Norte e Nordeste. Eu esqueci o nome do outro influenciador, não sei o que, Santos, lá até... obrigado, Gerício, o Ítalo Santos, né, que inclusive está guardadinho, sabe Deus lá até quando. Sim. E ele explorava meninas, principalmente meninas, né, e menores, até 12, 13 anos, e isso atraía, como diz o meu amigo conselheiro tutelar, o Andy William, os predadores cibernéticos, que a princípio são cibernéticos, até que se tornem reais. Qual a importância, né, e o cuidado de pais, até buscando o serviço de um profissional como o detetive particular, para manter o filho no caminho do bem, para não deixar, como você falou agora há pouco, essa adultização e, pior, acompanhada da erotização. Perfeito, Carlão. Acho que é um assunto que ele está em alta. Foi o Felca precisou
trazer isso para a discussão, para que a gente desse uma atenção para isso, né? E acho que a gente precisa muito trabalhar essa questão da adultização, da exposição das crianças. Uma crítica que eu faço às vezes para os políticos que às vezes estão nos ouvindo aí, deixa a política de lado, gente, e olha para uma situação dessa e vamos fazer lei, vamos criar regra para isso, para proteger a criança. Isso não tem a ver com direita, com esquerda, com partido, com nada, isso tem a ver com cuidar da criança. Né? E para a família que às vezes passa por alguma situação assim, a investigação pode ajudar de diversas formas. Né? Se por acaso a criança já passou por algum problema, o adolescente já teve algum problema, a gente pode ajudar a identificar quem está do outro lado, para que você consiga levar uma informação mais concreta para a polícia, para um processo, enfim, para responsabilizar aquela pessoa que está do outro lado. A gente pode ajudar muito nisso. E também na questão de prevenção. Existem, por exemplo, aplicativos que você pode colocar lá no celular do seu filho e você vai saber tudo que ele faz. Onde ele está, com quem ele está conversando, o que ele está acessando. O aplicativo faz uma leitura completa do telefone da criança, né, do adolescente, enfim. Então, é uma forma de cuidado, né? Claro que hoje em dia na internet tem muita gente querendo usar esses aplicativos para monitorar o marido, a esposa, enfim. Mas a finalidade do aplicativo é justamente essa, cuidar da criança, cuidar do adolescente. Então, eu acho que a família tem que, sim, estar atenta ao que está acontecendo, a esse perigo do outro lado da internet. Né? A gente já teve alguns casos aí de pessoas que foram expostas de alguma forma e que a gente atuou. Né? Então, essa questão de pedofilia, de problemas assim mais sérios, a gente tem uma trava na lei. A lei não permite que o detetive trabalhe com investigação criminal diretamente. Se houver um inquérito em curso, a gente precisa da autorização do delegado de polícia para poder atuar. Então, a primeira coisa que eu pergunto quando a pessoa me procura com uma questão assim criminal é se já existe uma atuação da polícia, enfim, a gente não pode interferir. Agora, num caso, por exemplo, a criança foi vítima de alguma coisa, teve algum contato, a gente pode adiantar um pouco o processo para depois a pessoa entrar com uma ação judicial, uma questão policial. Perfeito. Então, agora eu fiquei com uma dúvida, e você vai elucidar até nas questões legais. Às vezes o cara, ele no trabalho até, no caso contrário, né? O colaborador se sente coagido, né? Sendo vítima de assédio moral, no caso da mulher, às vezes até assédio sexual. E aí ele vai lá na Shopee, ou vai lá no Paraguai, em Cidade do Leste, compra aquela canetinha espiã, ou um microgravador. Hoje em dia existem N formas de tecnologia para esse tipo de fiscalização também. Se ele faz uma gravação dessas para tentar usar como prova, pode acontecer do empregador processá-lo por invasão de privacidade, já que ele fez isso por conta própria e não se serviu de um profissional da área investigativa? Eu vou te passar, Carlão, o meu entendimento. Eu, conversando há um tempo atrás com um amigo meu que é advogado, eu fiz exatamente essa pergunta para ele. Eu disse para ele, eu posso fazer uma filmagem, por exemplo, de uma pessoa, eu estou aqui conversando com o Carlão, posso filmar o Carlão? E esse meu amigo, que é advogado, muito competente inclusive, ele disse para mim o seguinte, ele disse, Ferreira, eu vou defender quem? Você ou a pessoa que foi filmada? Porque existem brechas nas leis dos dois lados. Então, aí eu tenho a minha opinião sobre isso. A questão de invasão de privacidade. Eu estou investigando o Carlão. O Carlão está traindo a esposa, estou investigando o Carlão. Aí você entra num motel, por exemplo. Eu filmei você entrando no motel, saindo do motel, a pessoa entrando no teu carro, enfim, não houve invasão de privacidade. Agora, a partir do momento em que eu entro lá no motel e filmo você lá dentro, eu invadi a tua privacidade. Ou, por exemplo, você está dentro da tua casa. Né? Aí você chega, por exemplo, na sacada do apartamento. Eu estou lá de fora, filmando você lá em cima na sacada. Você está na sacada, você está se expondo.
Agora, a partir do momento que eu tenho que pegar um drone, por exemplo, e colocar lá na tua janela para te filmar lá dentro, eu estou invadindo a tua privacidade. Entendi. Então, nesse caso que você usou como exemplo do funcionário, por exemplo, eu entendo que a prova dele é válida sim. Ele está no ambiente de trabalho, em que ele tem direito de estar, né? Ele está filmando algo que ele entende que é errado, né? Ele bota lá a caneta, filma e acabou. Ele vai depois levar isso na justiça e eu entendo que a prova dele vai ser válida sim. Tá? Agora, o que ele não poderia fazer, por exemplo, é se ele trabalha num local sensível, por exemplo, ele trabalha numa área de saúde, aí lá tem pessoas às vezes que estão com problemas, expostas de alguma forma, enfim, aí ele tem que respeitar o ambiente que ele está. Então depende muito do ambiente em que o funcionário está inserido, né? Perfeito. Pô, passou muito depressa. Muito, muito. Mas isso significa que eu vou querer que você volte mais vezes, que é um papo que é sempre atual, outros casos, né? Porque os golpistas também vão se especializando, vão se atualizando, né? Vão melhorando o modus operandi, né? Então é sempre bom ter a palavra de um profissional desse quilate. Mas quem precisar dos serviços de um detetive e que viu a nossa entrevista, percebeu a credibilidade do Ferreira, como é que te encontra? Te encontra? Porque o pessoal acha que não encontra detetive, né? Sabe? Que você vai chegar, que nem você falou, né? De sobretudo, de chapéu, óculos escuros, né? Eu entendo que o profissional de qualidade, ele vai se mostrar, ele vai se apresentar, ele vai falar do trabalho dele, enfim. É a postura que é necessária para um detetive. E para você que está aí do outro lado, tiver qualquer necessidade, me procura, a gente vai conversar e te atender da melhor forma possível. O meu Instagram é @ferreira.detetive, @ferreira.detetive, ou pelo WhatsApp 479-9938-8768. Eu só atendo por esses dois canais. Você tocou numa situação bem complicada, que é a questão dos golpistas. Eu já tive problema com isso, golpistas passando por mim. Aí, mas eu só atendo nesses dois canais que eu passei aqui para vocês que estão aí em casa. Muito bem. Daniel Ferreira, quero te agradecer muito pela visita, que Deus continue te abençoando em todos os segmentos da sua vida e vou querer que você volte mais vezes sim. Gostei muito desse bate-papo, de conhecer um pouco da sua atividade, da sua profissão e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Eu que agradeço, Carlão. Obrigado pelo convite, obrigado a toda a audiência. Vocês estão em casa, obrigado por acompanharem as mensagens, enfim. Muito obrigado mesmo, uma boa noite para vocês e estou disponível. Quando você tiver um espaço para mim, eu venho conversar. Dá para a gente fazer mais 10 programas aí, contando curiosidades, que o pessoal vai se divertir lá e vai se informar. Com certeza. Vocês ficaram meio tímidos hoje, né? Ficaram com medo de ser investigados, é isso? Fica tranquilo. Ele é detetive particular, ele não é do GAECO, da Polícia Federal. Hoje não. Não é verdade? Ferreira, obrigado, tá bom? Obrigado mais uma vez, tudo de bom. Bom final de semana. Bom trabalho. Até mais. Até. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E você sabe, eu sou o Carlão, essa é a TV da Comunidade e eu volto. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu!